noite, telespectador e telespectadoras da TV Rio Branco. Estamos começando aqui o Mais Cultura, trazendo para você neste primeiro bloco uma referência daquelas que fazem parte da resistência dos anos 70, 80, quando aqui na terrinha a gente fazia arte com a cara e a coragem. Quem é você? Na verdade, eu sou Eleonora Farias. As pessoas me conhecem como Loura, sou conhecida como Loura. E a minha chegada no movimento de cultura aqui no Acre foi através do Jorge Carlos. Nós morávamos em Brasília, né, durante 13 anos. E lá nós frequentávamos teatro. Jorge Carlos fazia teatro já em Brasília. E lá um dia, entre uma das peças que ele montou, eles montaram Pluft, o Fantasminha. E ele disse: Loura, vamos fazer teatro no Acre? E vamos, né? E nós viemos. E eu me lembro que a dona Raimundinha Brasiliense, que era mãe do Humberto Brasiliense, que ele era delegado do trabalho aqui, ela conhecia bem aqui. E ela disse: Loura, lá no Acre, ninguém vai ver teatro. No Acre, ninguém paga ingresso para ir ao teatro. Lá nós é que temos que pagar as pessoas para elas irem ao teatro. Aí o Jorge disse: ótimo, mas nós vamos assim mesmo, vamos apostar. E o Jorge veio na frente e eu vim em seguida. Quando nós chegamos aqui, o movimento cultural daqui era de uma efervescência. Nós chegamos em 77, eu acho, 77. Era uma coisa que eu nem conhecia, que eu nem imaginava, né? Porque eu sempre trabalhei na empresa privada. Em Brasília, eu trabalhava numa multinacional. Eu nunca tinha imaginado um negócio desse. E a minha irmã Silene, a Keila, a Diniz, eram todo mundo, o pessoal da história, da universidade, né? Estava todo mundo envolvido com a cultura. E já, parece que eram 4 grupos de teatro que existiam. E eles precisavam de mais um grupo, que parece que eram 5 grupos que era necessário para formar uma federação. Já tinha federação de teatro no Brasil inteiro. E o Acre não tinha ainda, porque faltava um grupo. Aí o Jorge Carlos e a Silene decidiram criar esse grupo e nós fundamos o Grupo Saci e, consequentemente, a Federação de Teatro Amador ficou possibilitada de ser uma federação porque ela já tinha o número necessário de grupos que precisava para ser uma federação. E a gente dedicamos da minha vida, assim, 10 anos à Federação de Teatro Amador do Acre. Quando nós chegamos aqui, era na época das diretas já, né? Então, naquele tempo, todos os partidos da clandestinidade se abrigaram junto com o MDB, né? Aí, então, todo mundo foi para a rua lutar pelas diretas já. E aí, o governador era o Nabo Júnior. E o presidente da Fundação Cultural era o Jacó Piccoli. E vamos brigar com o Jacó, né? Os 24 deputados estaduais, olha o movimento que a gente fazia. Os 24 deputados estaduais, todos eles pediram a cabeça do Jacó Piccoli. A charge era aquele boneco, o João Teimoso, né? Quem segura o Jacó Piccoli? E a gente, então, realmente, isso era uma luta que era reconhecida, assim, né? Quando você... Né? Mas a gente não tinha muita compreensão dessa política de aliança. Então, a gente ficava querendo fazer cultura de qualquer jeito, por cima de pau e pedra, né? A gente achava que podia. E podíamos, sim. Aí, numa andança nossa dessa, no bairro da Glória, nós chegamos, por coincidência, a dona Yolanda, que era governadora, também chegou nesse dia. Aquela governadora loira, assim, né? Andando de sapato alto, dentro do bairro. Quando nós chegamos com os nossos panos para montar os teatros de boneco, aí a comunidade todinha abandonou a governadora sozinha e saiu correndo atrás da gente. Aí para ir seguir, né?
E as mães tudo felizes, né? Perguntavam, o que vocês fazem, que os meninos estão tão bons, as crianças agora estão melhores. Só que não tem lençol que pare limpo lá em casa, porque as crianças faziam os teatros em casa quando a gente saía. Vem cá, né? O que é que vocês estão fazendo aí? Aí eu disse, teatro. Ela disse, isso é teatro? Eu digo, é. Ela disse, pois no meu governo eu posso não fazer nada, mas eu vou construir um teatro. Bom, aí quando aí bom, qualquer sinal que dessem pra gente, se alguém dissesse que ia dar uma rede de papel, a gente já aceitava, porque a gente não tinha renda de nada, tu sabe que tu também trabalha sem dinheiro, né? Então, se a pessoa disse que ia fazer um teatro, se a nossa luta era por espaço, nós já chegamos, já marcamos reunião na FETAC, já marcamos o dia de fazer a visita para a governadora, né? Aí eu pensava que tínhamos levado a planta, mas a Marcelene já me disse que não levamos a planta, que o Jorge Carlos desenhou. E a dona Yolanda empenhou. Isso também era na época que a inflação estava dando mais de 70%, estava loucura. No governo nenhum conseguia construir. O empresário que construiu o teatro, ele botou o dinheiro dele para poder fazer o teatro, para depois receber. Porque o Flaviano, quando comprometeu a obra, e o Flaviano foi obrigado, sim, a construir o teatro. O Teatrão, Cine Recreio, o Teatro Barracão, e ainda fazíamos festivais no Amapá, na Praia do Amapá. Uma coisa gloriosa, assim, você imaginar naquele tempo, você botar mais de 30 mil pessoas na Praia do Amapá e não ter briga nem de namorado, era uma coisa muito bem organizada. E nós conseguíamos, sim. A gente tirava leite de pedra, era isso que a gente fazia. E graças a Deus, sim, movimentamos sim, nós passamos 10 anos de FETAC, depois Gregório, presidente da Fundação Cultural, né, levado pelo movimento de cultura, né, e também capitaneado assim pela Silene, né, e o Gregório presidente, e o Gregório me levou para ser a diretora administrativa dele. E me mandou fazer um curso de planejamento cultural. E ele tinha muito cuidado, né? Muito zelo com os artistas. Gregório disse, Loura, sabe quem está em Belém? Ele mandou fazer curso de planejamento cultural em Belém. Era um programa do próprio Ministério da Cultura. Era no país inteiro. Aí, imagina, né? Você fazer um curso com Paulo Botas, com Mariana Chauí, com Violeta Reis, aquelas coisas. Aí você começa a ter outro olhar, né, para as coisas. Assim. E hoje eu fizemos uma amostra do cinema japonês, eu não sei se você ficou vendo, Pauzi. A gente fez aqui não foi muito boa, mas em Cruzeiro do Sul fez bastante sucesso. Gostei também. Também fizemos lembranças de Natal, com contação de história e doação de livros ali no terreno, que era da minha mãe, eu não sei se tu viu, se tu ficou sabendo. E a última produção que eu fiz junto com a Edunira Seff. Eu gosto de falar na Edunira Seff, muito. Era uma companheira. A Edunira foi muito importante na nossa vida, muito. Eu vou voltar, tá? Quando a gente foi inaugurar o Teatro Barracão, não tínhamos os refletores. Então, Adalberto, Edunira fazia os refletores com compensado e botava luz. Não tínhamos, era como vocês no cinema, que não tinha o microfone. Nós não tínhamos os refletores, né? E aí a Edunira improvisava e fazia os refletores. E no dia seguinte, como tu falou também, né? No dia seguinte a gente estava nas primeiras páginas dos jornais, né? Tal, inauguração do Teatro Barracão e tal, isso e aquilo e tal. Acho que foi antes da pandemia, o show da Keila, o último show que ela fez aqui, o Dons. Ela ligou e disse, ô Loura, tu ainda faz alguma produção? Eu digo, olha, já encostei a chuteira, mas eu sou macaca de auditório da Keila, sempre fui, e nem vou mais falar do passado. Aí eu digo, eu faço, para você eu vou fazer, né? Aí eu fiz.
Mas aí eu me senti que eu já não era a mesma pessoa, não tinha os meios, né, para fazer uma produção bonita, como o show dela merece, né? Aí eu lembrei da velha Edunira Seff. Aí eu fiz a mesma pergunta: Edunira, tu ainda é capaz de fazer uma produção junto comigo? Claro, Lorita, o que é que você quer? Eu disse: Keila quer fazer um show aqui. Estou indo aí, daqui meia hora vamos resolver isso já já. Cara, foi a coisa mais linda do mundo. Foi o show da Keila. Eu acho que ela não deve ter feito outro bonito igual esse, eu acho que de lá para cá, né? E é novamente a Edunira Seff, rapidinho, criativa, nós sem nenhuma condição, rapidamente nós transformamos aquele casarão numa casa de show maravilhosa, moderna, bonita e principalmente aconchegante e comprometida. Muito interessante, foi muito bom. E é isso, Adalberto. Mas é isso, mais ou menos isso, o apanhado. Estou aqui. É sempre bom a gente buscar as pessoas, os grupos que apresentam um trabalho valoroso nas escolas, nos bairros e internamente lá no Centro de Multimeio da Prefeitura Municipal de Rio Branco. Solta aí essa turma com uma bela página musical para todos nós. Às vezes, a gente fica a pensar como é que nos rincões, nos confins do nosso belo Acre, nas descidas e subidas dos rios, nos seringais, tem crianças que dali saem e se tornam verdadeiros ícones da cultura de um povo. Eu estou falando aqui da doutora Olinda Batista Asmar. Ela pertence à Academia Acreana de Letras. E caminha para frente, supera, e a minha vida tem sido assim. Eu sou uma pessoa que eu não sou de ficar chorando porque perdi isso, perdi aquilo. Graças a Deus, eu acho que eu tenho uma proteção de Deus, que sou uma pessoa forte, eu acho, pelo que eu tenho lutado na vida, porque a minha vida de primária, eu saía de Brasileia para o Seringal, de canoa, para passar as férias. Eu acho que eram não sei quantas horas, às vezes a gente dormia pela beira do rio, né, em algumas casas. Então não foi assim fácil, né, a minha vida de ir para o Seringal para estudar em Brasileia, depois voltar. Estudei aqui no Colégio Acreano, terminei o ensino fundamental no Colégio Acreano e fiz escola normal. E, ao mesmo tempo, eu fazia o científico. Naquela época tinha o científico, que depois veio o clássico e outros nomes aí posteriores, né? E como aqui em Rio Branco não havia também universidade, não tinha curso superior,
Em alguns passeios que eu fiz ao Rio com amigos de Brasileira, amigos da minha família, eu resolvi fazer a graduação, né? E fui para o Rio fazer vestibular, na época era vestibular, pensava em fazer matemática, porque eu havia sido, quando no ginásio, eu era muito boa em matemática, física e química, né? E, quer dizer, fui fazer português, que é muito contrastante, parece, né, que ser contrastante, mas não é. E eu fui, inclusive, assistente do professor Aurélio Alves de Souza, que foi o nosso futuro, nosso reitor da universidade, aí logo no início. E quando eu terminei a graduação no Rio de Janeiro, eu fui convidada para dar aula em algumas escolas, e escolas, por exemplo, de ensino fundamental. Então eu dei aula de português, dei aula de inglês, na Gávea, dei aula em São Cristóvão à noite, né? E eu estudei na graduação à noite na Gama Filho, porque eu trabalhava de dia para me sustentar. Então não foi uma vida fácil. Eu chegava em casa meia-noite, saía às 6 horas da manhã para trabalhar e pagar a faculdade, né? E depois dessa luta, né, quando eu terminei a graduação, que eu estava trabalhando lá no Rio, recebi um convite que a universidade ia ser criada aqui em 1971. E comecei a trabalhar, né, no Colégio dos Padres, no ensino fundamental, dei aula de inglês de manhã e dava aula de noite na escola SESEMI. E trabalhava na universidade de dia, né? Então eu tinha 3 turnos de trabalho e nunca deixei de trabalhar 3 turnos. Acho que trabalho até 4 hoje, 4 turnos nos dias de hoje. Na minha vida pessoal aconteceram alguns percalços, né? Eu estava noiva do filho do ex-governador Cadastro, houve um assassinato, ele foi assassinado. Então depois eu voltei e encaixei com mestrado. Quando eu terminei o mestrado, eu vim trabalhar, eu resolvi fazer a prova para doutorado, passei e fui fazer. No meio do doutorado, eu fui convidada, né, por uma amiga, ex-aluna minha, professora Dinara Araújo, né, para ser secretária de educação da doutora Yolanda Lima, né? Na secretaria, depois que eu saí, fiquei trabalhando na universidade e fazendo meu doutorado. Terminei com muito sacrifício, porque a gente fazendo doutorado e trabalhando é muito difícil. E aí eu fui diretora-geral da secretaria durante o governo de Edmundo Pinto e Romildo Magalhães. E criamos o primeiro curso de vestibular, o ex-querido professor Elias Mansur, né? E sustentamos esse cursinho, nós dois. Eu dava o que eu podia dar de aula, ele também, e a gente pagava os outros professores que não eram da nossa área. E eu acho que foi um sucesso nesse momento, porque preparamos alguns alunos que entraram na universidade e que já entraram com melhores condições do que aqueles que entraram primeiro. Na verdade, a minha experiência no início da universidade aqui foi muito interessante, praticamente de ex-professores, e professores assim renomados, com muitos anos de coisa, então eu tive que me desdobrar para dar conta, né, daquele pessoal que tinha uma experiência fabulosa, né, além de alguns ex-professores, pessoas assim muito inteligentes, com uma história, uma experiência do magistério muito grande. Então, para mim, foi o primeiro grande desafio que eu tive aqui no Acre. Para o acontecimento pessoal, que foi a morte do meu marido em 2003, quando eu voltei, que ele faleceu no Rio, quando eu voltei, fui convidada para ser vice-reitora da chapa do Jonas. Na verdade, eu estava numa situação muito crítica na época, né? Que tinha falecido a minha mãe em um ano, a minha irmã no outro ano e meu marido no outro ano. Então eu estava numa situação pessoal, assim, muito desgastante. E aí eu aceitei, porque eu acho que foi uma coisa boa para mim, porque eu trabalhei bastante e não pensei naquilo que tinha acontecido e fui superando com o meu trabalho. Bom, depois, antes de ser vice, já tinha me candidatado, depois é que eu fui convidada pelo Jonas para ser vice dele.
E depois que terminou o nosso mandato, em 2008, aí eu digo, acho que é minha hora de ser candidata. Fui candidata, tive o apoio da universidade, fui reitora até 2012, né? Graças a Deus deu tudo certo, mas trabalhei bastante, 3 turnos. Tem muita gente como testemunha disso. Eu pertenço à Academia Acreana de Letras, né? Desde a época em que o presidente era Mauro Modesto, trabalhava ainda na universidade aqui, onde é hoje o Colégio de Aplicação. Quer dizer, bem antigamente, né? E eu não sei por que ele... Talvez porque eu fui a primeira doutora, né, acreana, né, vindo para o Acre para trabalhar. Também fui a primeira reitora, mulher, aqui na universidade, só havia tido homens. Acho que abriu o caminho para as mulheres na universidade. Como a Yolanda Lima, mesmo não tendo sido eleita como governadora, mas assumiu o governo, foi a primeira mulher a ser governadora do Brasil. Então, acho que é muito gratificante. Inclusive ter sido secretária da doutora Yolanda. E eu acho que eu tive um papel importante na minha família, que foi ajudar todo mundo a se formar. Graças a Deus, todo mundo se formou. A minha irmã fez a economia no Rio, consegui vaga para ela. Meu irmão fez engenharia, mora em Juiz de Fora. Então, eu acho que a minha missão aqui está sendo cumprida. Eu sou Olinda Batista, era Nogueira, né? E depois que eu me casei, ficou Olinda Batista Asmar. Nós, do Mais Cultura, fomos falar com a primeira dama do teatro do Acre. Ela apresenta há muito tempo espetáculos com o seu grupo e agora, neste final de semana, tem uma peça maravilhosa que o papai, a mamãe, a titia, o titio, até o vovô e a vovó não devem perder a oportunidade de levar as crianças também. É com você, dama. Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu me chamo Marília Bonfim, trabalho no grupo do Palhaço Tenorino, que é conhecido aqui na nossa cidade como Teatro GPT, um grupo que está aí à luta há 31 anos, mantendo o teatro vivo na nossa cidade. Estou aqui no programa Mais Cultura do nosso amigo Adalberto Queiroz para fazer um convite a você. Neste final de semana, dias 15 e 16, ou seja, sexta e sábado, vamos estar aguardando vocês no Teatro de Arena do Sesc às 20 horas. Queremos mostrar para você o espetáculo As Confiadas, um espetáculo que foi pensado, criado pelo grupo, a partir das nossas memórias acrianas, né? Ele parte um pouquinho da nossa história. Eu nasci na cidade de Cruzeiro do Sul, então eu trago isso da minha infância. Passei minha juventude toda aqui na cidade de Rio Branco, então eu trago essas memórias também. E vou dialogar com vocês sobre a escola tradicional. Vou falar sobre essa relação de pai, filha, família. Quero muito conversar com todos vocês sobre isso. Então o espetáculo traz essa temática, é um espetáculo divertido, reflexivo. Vamos aguardar todos vocês. O valor do ingresso custa R$30, meia entrada 15 para estudantes, professores, idosos, pessoas com deficiência. E se sua família for muito grande, chega lá e conversa com o bilheteiro que tem sempre aquele ótimo desconto. Essa temporada nós estamos contando com o apoio do SESC, de alguns empresários locais, empresários que compraram ingressos para os seus servidores, né? Tá dando todo o apoio aí para a gente, a quem a gente agradece já desde já. Quero dizer também que nós vamos tomar todos os cuidados para evitar qualquer tipo de problema. Por isso, você traga a sua máscara, nós vamos higienizar o teatro, vamos aguardar você com bastante álcool em gel e com bastante responsabilidade. Chegue cedo, garanta seu lugar, porque nós estamos trabalhando com metade da lotação do teatro, tá bom? Quero agradecer mais uma vez ao Adalberto pela oportunidade de estar aqui nesse programa tão acolhedor, tão à nossa cara. Esse programa que veio nos dar voz, né? Dar voz para o artista, poder divulgar seu trabalho. Então, muito obrigada, Adalberto. Espero poder voltar outras vezes. Espero contar com a presença de todos vocês no teatro. Até lá. A coisa mais bela que pode existir é a gente, às vezes, falar e saber
de valores de famílias, de padrão e de exemplo para qualquer sociedade. O Mais Cultura teve o prazer de ir a uma festa promovida pela família Mesquita, por ocasião do ato de lançamento de uma obra literária do escritor e membro da Academia Acreana de Letras, Claudemir Carvalho de Mesquita. Solta aí a matéria. A União Recreativa Mesquita foi o cenário do maior evento cultural do ano de 2022, por ocasião do lançamento do livro Memórias da Família Carvalho de Mesquita, autoria do escritor e membro da Academia Acreana de Letras, Claudemir Carvalho de Mesquita. Eu não conheço todos vocês, mas eu conheço principalmente o professor, geógrafo Claudemir Carvalho de Mesquita, e nosso colega, nosso confrade da Academia Acreana de Letras. Né? Ele é um dos membros, né, da Academia, que foi fundada em 1937. E aqui nós temos também, né, alguns outros membros, o Carilli, né, o Adalberto, não sei se tem mais alguém. E eu costumo brincar com o Claudemir, né, chamando de menino do Rio. Mas sempre que eu o apresento para fazer uma palestra, eu digo com a palavra menino do Rio. Aí olham para ele e dão uma risada. Mas como aqui diante dos meus olhos são meninos e meninas, então é uma palavrinha muito rápida, não é? Meninos e meninas do Rio. Eu canto sempre para que Deus possa protegê-los. E aí, no finalzinho, eu vou dizer, só procurar o Claudemir para as brincadeiras que eu faço para ele. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, tomo esta canção e um vento. Boa noite a todos. Agradeço essa oportunidade de conhecer uma família assim tão numerosa. Eu tive uma experiência bem diferente. O destaque central do encontro de família, além de Claudionor Carvalho de Mesquita, o primogênito da família constituída pelo casal Cláudio Mesquita e Ermelinda Carvalho de Mesquita, foi a presença dos irmãos que residem fora do estado do Acre, Agamenon, Zanilde, Zeneida, Zauliette e Jorge. Outro ponto alto da festa foi a presença marcante da primeira governadora do estado do Acre e do Brasil, Yolanda Fleming. Pedindo a Deus muita paz para o mundo, para o Acre, e paz e união para todos nós. Obrigada. Eu vou pedir licença a todos para autografar o livro do Claudionor, que é o nosso primogênito, é a nossa referência de família. É com ele que nós construímos tudo isso. Tudo isso, o clube, tudo isso, a amizade, o aconchego e a estrutura que nós temos. Eu e nós devemos aqui. Claudionor, por favor, eu quero me ter essa honra de autografar o livro. E um recadinho, a doutora Olinda Batista Asmar vai lançar neste final de mês umas obras das tantas que ela já escreveu. E você vai ficar sabendo nas próximas programações deste lançamento, desta baluarte que tão bem faz a cultura e a educação do estado do Acre.
O programa vai ser reprisado domingo às 8h30 da noite, aqui pelo canal. E eu desejo uma boa noite para você, um sono tranquilo e reparador e um despertar feliz aí na companhia do nosso amado Jesus. Boa noite e até a próxima.